Antes tem um tema que estampa a capa de todos os portais de notícias. Eu peço sua atenção porque a Polícia Federal ouviu nesta quinta-feira Jair e Michele Bolsonaro, além de mais 6 pessoas próximas ao casal. Todos são investigados pelo suposto caso da venda de joias dadas à presidência da República. Bolsonaro e Michele, juntamente com seus advogados, traçaram algumas estratégias e ambos se mantiveram em silêncio ao depor. Já Frederic Wassef, que é o advogado do ex-presidente, que recomprou um relógio de luxo, afirmou que jamais cometeu qualquer irregularidade ou mudou de versão em seus depoimentos. Além deles, o pai do coronel Mauro Cid e ex-assessores também foram ouvidos. Vamos começar essa rodada com José Maria Trindade em Brasília. Zé, o que podemos dizer e afirmar em relação a essa estratégia adotada pelo ex-presidente e também pela ex-primeira-dama? Eles não tinham acesso a toda a íntegra do processo, é isso? Olha, essa pirotecnia toda de vários depoimentos ao mesmo tempo em salas separadas me parece a recriação piorada da Lava Jato. É a Lava Jato com gripe, uma Lava Jato esquisita que estão fazendo contra o presidente Jair Bolsonaro, a mulher, Michele Bolsonaro, e todo o grupo que apoia e que está próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta é a realidade. Não faz o menor sentido fazer um levantamento tão grande em torno de uma investigação que tem que ser feita através de meios próprios ali de inquérito e não fazer uma movimentação tão grande como se fosse uma quadrilha. Esta é a intenção. E esta subjetividade na investigação é que prejudica, porque nem há como se defender de uma investigação que não está clara, que não está colocada. A estratégia é estratégia, não é ficar em silêncio, nem optar por silêncio para não revelar provas contra ele. A estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro e família foi de não aceitar exatamente o que está acontecendo agora, esse tipo de investigação. Dar um tempo, esperar principalmente que o Supremo decida se esta tem que ser uma investigação levada pelo Supremo Tribunal Federal ou em primeira instância, né, na vara federal, ou daqui de Brasília ou Guarulhos, né? O Ministério Público Federal quer Guarulhos como o juiz próprio da causa. A investigação seria lá. E aí a família do ex-presidente Jair Bolsonaro não ficou em silêncio para se proteger, não aceita exatamente esse fórum. Por que isso está no Supremo? Ele não é mais presidente da República e os outros não são presidentes da República e nem são deputados. Então foi uma proposta dele para mostrar claramente que não aceita esse processo aqui, ou pelo menos deixar o Supremo Tribunal Federal desenvolver. Agora, os outros que prestaram depoimento, eles estão naturalmente como testemunhas, né? Alguns investigados e que no futuro serão, que agora falam como testemunha que serão investigados, são a técnica que os investigadores usam, né? Exatamente para tentar fazer essa movimentação. É mais um tijolo na parede, ou seja, mais uma tentativa de focar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a família em crimes que não aconteceram. Isso tem que ser discutido no Tribunal de Contas da União. Ninguém roubou joias ou roubou relógio. Cristiano Beraldo, também quero escutá-lo acerca desse tema. Michele e Jair Bolsonaro em silêncio neste depoimento à Polícia Federal. E o José Maria Trindade resgatou uma informação importante. Entrevista concedida pelo PGR Augusto Aras, dizendo que uma decisão do STF sobre o foro privilegiado de Bolsonaro poderia anular as provas, nesse caso das joias, caso o processo desça para a primeira instância. Beraldo. Pois é, Caniato, a gente vê essa estratégia da polícia de fazer esses depoimentos todos juntos e tal, e aí cada um vai ter a sua estratégia de defesa, porque o Brasil hoje, ele impõe a qualquer pessoa que é acusada de qualquer coisa uma preocupação se a justiça será ou não realizada, a justiça de verdade, com J maiúsculo. E o que a gente tem visto é que de repente, muda o vento na justiça e se você está de um lado do espectro político, é tudo contra você e você que se dane. Então, naturalmente, há um receio de que ali o depoimento possa, de alguma forma, ser levado a prejudicar aqueles que estão se defendendo. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte:
a gente precisa ter, primeiro, consolidado que a lei transforma em crime o que aconteceu. Porque uma coisa é a imoralidade dos fatos. Você receber um presente como um representante do Estado brasileiro, um presente de altíssimo valor, na minha percepção, eu como brasileiro, como contribuinte, eu não acho que o eleito, a pessoa que está exercendo em nome do povo brasileiro uma função pública, deva aceitar presentes de alto valor ou presentes quaisquer de uma autoridade estrangeira. Quando eu olho o Lula usando aquele relógio que o Jacques Chirac que deu para ele, com todo orgulho, aquilo para mim me deixa revoltado, porque ele não recebeu aquilo porque ele é legal, ele recebeu aquilo porque estava como presidente da República, aquilo não pertence a ele, mas ele achou que pertencia. Agora, a gente precisa olhar a lei diz o que em relação a isso? Isso é o primeiro ponto. E segundo ponto é que haja um julgamento adequado do crime que está constatado. O Zé Maria disse, olha, isso é um caso para o TCU, isso não é um caso para a justiça, isso não é um caso criminal, porque não foi ali, não se trata de um roubo. Então, precisamos primeiro focar no que aconteceu de fato para avaliar se houve ou não crime. Esse é o primeiro ponto. E depois ter toda a discussão moral, que talvez seja muito mais importante nesse contexto do que o que aconteceu ali da venda das joias e tal, essa organização aí, a atabalhoada, tudo isso que a gente está vendo, que é triste, é lamentável, porque o foco da discussão se resume a isso, quando a gente tem desafios enormes, a população brasileira tem desafios enormes a vencer, mas aí a gente vê a direita ali estagnada porque está se discutindo joias e relógios e coisas que foram recebidas enquanto se era presidente da República e que depois foram revendidas e esse dinheiro, enfim, foi abastecer conta de alguém. Aí saberemos conforme essa investigação avançar. Mas, no fundo, é uma oportunidade perdida que a gente vê acontecer para a direita com todo esse imbróglio aí das joias. O caso das joias em destaque aqui no programa Os Pingos nos Is, sempre agradecendo demais a sua companhia e audiência pela TV, rádio, internet. Obrigado pela participação. Mande suas perguntas pelo chat do programa no YouTube, sempre te agradecendo demais. Agora, Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, Michele Bolsonaro, inclusive, refutou as mensagens e as manchetes dos portais de notícias que falam em silêncio. Rapidamente, Dantas, ela fez inclusive uma publicação refutando essas manchetes? Exatamente. Ela soltou uma nota há pouco dizendo o seguinte: não se trata de ficar em silêncio. Abre aspas, estou totalmente à disposição para falar na esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já restou expressamente consignado pela doutora representante da PGR. O STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação. Fecha aspas. A Michele está certa nesse caso aqui. E, Beraldo, não é só o Piaget que o Lula ganhou do Chirac, não. Ele tem um outro Piaget que a gente não sabe quem lhe deu. Eu até publiquei em abril uma reportagem mostrando que ele estava circulando em eventos públicos aqui na esplanada dos ministérios usando um Piaget de ouro branco, pulseira de couro, avaliado em R$85 mil. Aliás, lá naquela adega que ele tinha no sítio de Atibaia, tinha garrafa de vinho até mais cara que esse Piaget, e não me consta que ele devolveu as garrafas de vinho. Então, assim, há muita hipocrisia nessa discussão toda. Opa! A palestra paga bem, ele falou. Paga bem. 27 milhões em palestras, né? 27 milhões. Cada palestra era na época a cotação do dólar dava R$1 milhão por palestra. Realmente, aí valiosa, né? A conversa do Lula, a cervejinha do Lula nos eventos que ele participou. 27 milhões, aliás, é toda a discussão, né? Ele declara um patrimônio de 7,9, me parece, 7 e poucos milhões ao TSE, só que o Instituto, ele ganhou esse dinheiro todo lá com palestras, não sei se ele usou esse recurso em outra coisa, onde está esse dinheiro, por que não está no patrimônio também, não está em conta bancária cadastrada, registrada, então tem muita coisa aí para ser esclarecida, muita coisa que ficou
para trás. Aliás, todo o faturamento da empresa do seu filho, dos seus filhos, né? Milhões e milhões que passaram nas contas da Gamecorp, da outra empresa lá do filho mais novo, dinheiro de contratos de empresas que tinham algum tipo de interesse no governo, tinham interesses na administração pública. Então, parece que a gente esqueceu, parece que deletaram todo o passado recente da história em função de uma decisão judicial. Só que acontece que as investigações foram feitas, os extratos bancários foram expostos, né, tudo periciado, o dinheiro circulou, esse dinheiro, né, é dinheiro real, não é dinheiro fictício, né? Então, esse debate, ele é um debate que ele é uma grande narrativa que é construída com um objetivo político também. Pois é, acho que o Zé Maria Trindade não falou sobre esse assunto, né, Zé? Não é incomum escutar muitas pessoas falarem em perseguição a Jair Bolsonaro e seus familiares, seu entorno. Você acha que ele está abraçando essa tese que você chegou a mencionar do PGR Augusto Aras, da possibilidade desse processo, essa investigação descer para a primeira instância? Isso mudaria no quê em relação às provas? Muitos perguntam aqui, como assim as provas não valeriam mais? Olha, todo o processo ele começa na primeira instância, é um local próprio para ouvir os depoimentos, apresentar as provas, contraprovas, e o Ministério Público lá na primeira instância, no caso e por ser uma lei federal, Justiça Federal, e ali na primeira instância que se faz todo esse processo, né? Então esse é o processo da Justiça. E depois, se houver discordância, apela para a segunda instância até chegar no Supremo. Qual o problema de ser julgado no Supremo Tribunal Federal? Primeiro, porque nós estamos diante de um processo diferente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, quando estava na presidência, isso não é segredo para ninguém, vivia brigando com o Supremo Tribunal Federal, para cá e para lá. E depois, um julgamento no Supremo Tribunal Federal é uma exceção da exceção, né? É preciso ter foro de prerrogativa de poder, é o nome do foro privilegiado. Por quê? Para evitar perseguição política do juiz lá da primeira instância. Por isso que foi criado esse foro privilegiado, para proteger a autoridade de um juiz lá no município, para proteger a autoridade e não para prejudicar. Só que agora pode estar prejudicando, porque o Supremo é a última instância. Se perder no Supremo, não tem absolutamente nenhuma outra possibilidade de julgamento. E até porque, Daniel, o Brasil assinou tratados internacionais que proíbem corte única. E o Supremo, se você é julgado no Supremo, é uma corte única. Não tem para onde se defender. Então, o argumento da família é esse, de que não dá para iniciar um processo no Supremo, tem que iniciar na primeira instância. Ele não é mais presidente da República. Por outro lado, essa investigação e esse processo lida com subjetividade, com um tipo de comunicação, de insinuação, onde não há possibilidade de se defender. E esse termo aí, relógio, joias, isso pega, prejudica politicamente. Daí a ideia de que todo esse aparato, 7 depoimentos ao mesmo tempo, em salas separadas, como se fosse uma grande investigação, não é bem assim. Teria que ser uma investigação através do Tribunal de Contas da União, que tem técnicos próprios para fazer essa investigação. Pois é, Mota, os especuladores de plantão apontam que o silêncio de Jair Bolsonaro e Michele à Polícia Federal sobre o caso das joias decorre justamente dessa entrevista concedida por Augusto Aras ao portal Metrópolis, em que ele defende a tese de que Jair Bolsonaro não deva ser julgado no Supremo Tribunal Federal, como bem disse o José Maria Trindade, porque ele não tem mais foro privilegiado desde o dia 1º de janeiro. O fato da investigação e o processo descer para a primeira instância faria com que muitas provas perdessem a validade. O Mota. Daniel, eu não acredito em milagres. Deixa eu refazer a minha frase. Eu não acredito em milagres vindos do Estado brasileiro. Só para lembrar, a gente está num país que está discutindo a devolução simbólica do mandato de uma presidente que foi empichada. A gente está num país onde o setor, um dos setores mais representativos da economia, o agronegócio, é ofendido
atacado e ameaçado todos os dias. A gente está num país onde autoridades dizem que vão combater a criminalidade proibindo o cidadão comum de ter armas, e onde não se fala nada a respeito do armamento do narcotráfico. Então é uma tarefa muito difícil tentar extrair alguma lógica ou alguma previsibilidade do que está acontecendo no Brasil hoje ou que vai acontecer amanhã. O que a gente sempre diz aqui é o óbvio, não se pode tolerar nada de ilícito. Todos que violam a lei têm que ser punidos nos termos da lei. Mas veja bem, não existe crime sem uma lei anterior que o defina. É simples assim. Punições têm que ser sustentadas por investigações de verdade, cujo objetivo seja esclarecer o que aconteceu e não destruir adversários políticos. Inquérito não é a mesma coisa que criação de narrativa. E nada mais útil para certas pessoas do que uma narrativa que junte o presidente Bolsonaro com joias. Logo ele, que nunca teve o hábito de usar joias, que usava um relógio digital baratinho. Então, é uma tentativa, esse cenário todo, é uma tentativa de criar uma equivalência moral entre coisas que não são equivalentes. É uma tentativa de fazer a todos nós de tolos. Esse caso tem muitas pontas, muitos detalhes, né, Cláudio Dantas? Inclusive, o advogado Wassef ficou cerca de 4 horas na Polícia Federal. Ele disse, inclusive, aos jornalistas aquilo que havia já destacado em relação à recompra do relógio Rolex, reforçando, inclusive, que utilizou recursos próprios, mas ele não passou muitas informações em relação ao depoimento de hoje, alegando justamente segredo de justiça, né? Tá todo mundo em silêncio, aguardando, inclusive, o que o Mauro Cid vem depondo, né? O Mauro Cid, depois, por mais de 10 horas aí essa semana, hoje mesmo, acabaram de me informar aqui que ele é o único que permaneceu lá na Polícia Federal e continua lá. Depois de 2 horas, ainda permanece depondo na Polícia Federal o Mauro Cid. Então, o Mauro Cid deve estar contando muita coisa, não sei o quê, ninguém sabe ainda, mas, é claro, todos os demais devem esperar agora, devem esperar. Uma estratégia jurídica absolutamente, vamos dizer assim, normal, ela faz parte, né, de qualquer processo, ainda mais um processo aí eivado de questionamentos, como a gente acabou de mencionar. Certo, a gente segue com mais notícias e informações. Antes disso, só um complemento do Cristiano Beraldo em relação a esse episódio das joias, silêncio de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, e também muita expectativa para o depoimento de Mauro Cid, né, Beraldo? Pois e aí cria-se essa expectativa, Caneta, de ficar todo mundo mobilizado, e aí, de novo, o que a gente precisa discutir para um aprimoramento institucional do Brasil é a questão da legislação, né? É ter uma informação clara e objetiva sobre a legislação vigente, a legislação que estava vigente e a legislação que precisamos. Eu sou defensor, por exemplo, qualquer presente recebido por um chefe de Estado tem que ir a leilão, leiloa-se. Se o árabe lá quer dar um presente de 10 milhões de dólares, que dê, a gente pega aqui, leiloa e vai colocar esse dinheiro em alguma coisa que sirva à sociedade brasileira. Não faz sentido a gente simplesmente ter pessoas que recebem presentes e colocam aquilo, incorporam aquilo ao seu patrimônio pessoal, que não é pessoal. Coisas históricas como, por exemplo, um relógio recebido por Lula de Jacques Chirac, que tem um simbolismo ali envolvido naquele presente, isso devia ser incorporado ao patrimônio da União, de fato, para dizer ali, olha, isso aqui foi recebido em tal data, por tal motivo, etc, etc, etc. Agora não, a gente não pode ter essa mistura, e Lula foi assim o rei disso. Há histórias escabrosas sobre coisas que estavam lá no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, servindo a Lula, porque ele era o presidente da República, e que depois ele simplesmente levou embora. Então, isso não pode ser mais aceitável, por isso a lei tem que ser muito clara.
Porque senão o Lula está aí, vai ficar esses 4 anos, depois vai embora com quantos containers? É isso que a gente precisa se preocupar, porque ele disse, recebi trono de presente lá de um país na África, o Cristo crucificado que ele levou, que tem um valor inestimável do século XVI ou XVII, se não me engano, isso tudo o Lula deu fim. E está por isso mesmo. Ainda saiu de lá para dar palestra milionária, como bem lembrou o Dantas, valores estratosféricos. Então, assim, vai se criando essa nuvem para que a gente não enxergue o que de fato é importante, o que está acontecendo com o Brasil. E o que está acontecendo com o Brasil é isso. É déficit subindo, a vida da população ficando cada vez mais difícil, o pessoal endividado, não só os juros que está caindo ali a conta-gotas, que a gente nem sente a queda de juros, mas, sobretudo, o custo do dinheiro para o consumidor. O consumidor que quer, às vezes, financiar um carro, quer financiar uma geladeira, quer financiar uma casa e paga 2, 3 vezes mais do que precisava. Como é que o país vai andar para frente assim? E a qualidade da educação, e a qualidade das rodovias, e a estrutura dos portos? Porque, por exemplo, pega esse negócio dos portos, é essencial. O Brasil é um grande exportador de commodities, nossos portos são uma vergonha. E aí o que vira o Ministério dos Portos e Aeroportos? Uma moeda de troca para fazer negócio lá na Câmara dos Deputados. Então é tudo levado à galega, não dá para ser assim, sabe? O Brasil realmente, ele exige muito do brasileiro, porque o brasileiro se cansa de ver todo dia uma notícia absurda que se incorpora ao nosso cotidiano.